Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje vai ser mais um vídeo sobre o Raspberry Pi. Mas antes que a gente comece a explicar o que nós vamos utilizar para o Raspberry Pi, eu vou explicar o motivo desse vídeo. Basicamente eu gosto de viajar e muitas vezes eu e minha família vamos viajar e nós se hospedamos em hotéis, nós hospedamos em Airbnb, principalmente hotéis. Eu não tenho certeza o que eles vão fazer com aquele tráfego de internet, porque tem vários usuários e eu não sei o que eles estão fazendo com minhas informações. Então desse jeito, eu através de um Raspberry Pi, no meu caso eu estou utilizando o Raspberry Pi 5, mais uma conexão de Wi-Fi, pode ser essa pequena ou pode ser essa aqui um pouquinho maiorzinha, na qual eu posso coletar o Wi-Fi do meu hotel, posso encriptar ele ou posso utilizar uma VPN para fazer com que todo o meu tráfego esteja encriptado em um lugar específico e daí todos os dispositivos vão estar conectados nesse Wi-Fi. E por que eu estou utilizando esse sistema de box? Então ele poderia conseguir um sinal um pouco melhor comparado a apenas um celular. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como que nós vamos fazer essa instalação, primeira coisa nós temos que entender o que nós precisamos ter. Então, como eu comentei, eu preciso ter um Raspberry Pi. No meu caso, eu estou utilizando o Raspberry Pi 5, porém você pode utilizar um Raspberry Pi um pouco mais antigo. Outra coisa, nós temos que ter um cartão de memória, um SD card. Esse SD card não precisa ser muito grande, porque nós não vamos estar instalando muita informação nele, então possivelmente você pode utilizar um SD card pequeno. Outra coisa, nós vamos ter que ter um adaptador de Wi-Fi, um ou outro, mas esse adaptador de Wi-Fi tem que ser compatível para o Raspberry Pi. Então faça suas pesquisas, veja qual que é o modelo que vai ser compatível e você tem acesso fácil. Então desse jeito você precisa desses componentes. Além do mais, você vai precisar de um power supply e acabou, basicamente isso. Nós precisamos de conexão internet? Sim e não. Se por acaso você estiver no hotel que tiver conexão de internet através do cabo de internet, a velocidade vai ser melhor, porém pelo Wi-Fi você consegue fazer esse mesmo procedimento. Então, tendo tudo isso em mente, então agora nós vamos aqui no computador. Então, se a gente vir aqui na tela, o aplicativo específico que nós vamos estar instalando vai ser o Raspberry Pi. E como que ele fala? Easy Future Fixture Wireless Router Setup on Debian Based Device. O que significa? Se a gente olhar para essa tela, aqui seria basicamente um roteador. Se você utilizou TP-Link, a visão é bem parecida. Porém, o que é interessante? Você pode conectar diferentes opções de VPN, tais como OpenVPN, WireGuard e outros tipos de túnel. Você pode fazer integração com Adblocks. Você pode fazer um bridge, na qual seria um túnel entre o seu Wi-Fi e esse dispositivo. Ele funciona diretamente com o Docker e você pode conectar muitos outros dispositivos. Então, o que mais que ele tem como opção? Se a gente descer aqui, nós podemos ver a questão de dados, gráficos, nós podemos ter certificado SL, ou suporte pelo menos para o certificado, e muitas outras coisas que você pode fazer. Então, se a gente descer aqui, aqui vai ser as etapas de instalação. Mas antes da gente começar a fazer essa instalação, nós temos que entender qual sistema que vai aguentar essa instalação. E aqui teria todas as opções na qual tem compatibilidade para esse sistema. Então, no Raspberry Pi, que ele realmente foi desenvolvido para o Raspberry Pi, ele funcionaria no Raspberry Pi 11 e Raspberry Pi 12, tanto a versão 32 como a 64 bits, porém vai funcionar em outras versões que não seria especificamente ARM, se a gente quiser utilizar Debian e Ubuntu. Porém está na versão beta, então não ainda está suportável completamente. Tendo isso em mente, nós temos que entender como que nós vamos fazer essa instalação, porque eu não consigo rodar absolutamente nada nesse Raspberry Pi se eu não tiver nada instalado nele. Então, como nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é retirar o nosso cartão de memória, inserir no nosso adaptador USB e nós vamos conectar esse adaptador no computador. Uma vez conectado esse adaptador no computador, o que nós precisamos fazer é abrir o próprio aplicativo do Raspberry. Agora nós acabamos de abrir na tela o Raspberry Pi Imager. Eu estou utilizando a versão 1.8.5, porém a versão que você deve estar utilizando pode ser muito parecida com essa.
Primeira coisa, nós vamos escolher qual que é o device que nós queremos. Como eu falei, ele vai funcionar tanto como a versão Debian 12 como a versão Debian 11. Então, se eu escolher a versão do Raspberry Pi 5, eu estaria utilizando essa Bookworm. Se eu vir em uma versão um pouco mais antiga, vamos supor que eu quiser fazer uma versão Pi 0, vamos supor. Nós vamos escolher o S e ele vai dar como Boaz. Então, seria outra versão. Eu estou utilizando o Raspberry Pi 5, porém você poderia estar utilizando até um Raspberry Pi mais antigo. A única coisa que vai acontecer vai ser, se você estiver utilizando WireGuard ou um tipo de VPN, a velocidade vai ser um pouco mais inferior, porém vai continuar funcionando do modo correto. Então, agora, nós vamos voltar aqui no Raspberry Pi 5, vamos escolher essa versão, vou colocar como ChooseOS, e agora eu posso escolher a versão Lite. Não tenta rodar a versão desktop, porque vai ser utilização desnecessária se por acaso você só quiser utilizar como seu roteador. Se você quiser utilizar como roteador e desktop, daí instala outra versão. Agora nós vamos escolher o nosso storage, nós vamos escolher esse cartão de 32 GB, que seria o menor que eu tinha, e vamos colocar Next. Agora seria a parte importante, nós vamos vir aqui na parte de Edit Settings, e nós temos que ter certeza que o nosso hostname está configurado, ou pelo menos ter um hostname definido, nosso usuário e senha vai ter que estar configurado, e nosso Wi-Fi. Por que eu estou fazendo Wi-Fi? Porque eu não quero conectar nenhum cabo de internet do Raspberry Pi. Se por acaso eu quiser fazer a configuração inicial utilizando o cabo de internet, eu posso, porém para mim vai ser mais fácil eu simplesmente conectar diretamente no Wi-Fi, porque vai ter o meu IP address e assim por diante. Outra coisa que é interessante você ter em mente é que você tem que ter o seu service habilitado. Caso contrário, todas as configurações que você vai querer fazer não vão funcionar, então tenha isso em mente. Uma vez que você configurou essas configurações básicas, você pode apertar em salvar. Agora você pode apertar sim e nós vamos apertar sim de novo. Agora vai ser a etapa na qual ele vai formatar o nosso SD card, vai fazer toda a gravação inicial. Após ele terminar de gravar, nós podemos pegar esse SD card e colocar no Raspberry Pi. Então nós vamos esperar um pouquinho até ele terminar. Como eu falei, uma vez você terminando de fazer o flash, nós podemos vir aqui no nosso Raspberry Pi, nós podemos inserir o nosso SD card, nós podemos inserir o nosso USB adapter, pode ser qualquer uma dessas versões. Mesmo assim, agora nós podemos conectar. E uma vez conectado, ele vai demorar alguns minutinhos até iniciar esse sistema. Então o que eu sugiro é você ir diretamente no seu roteador e tentar achar o IP address desse Raspberry Pi. Desse jeito vai ser muito mais fácil acessar ele. Para acessar, você precisa utilizar o PuTTY. Então, desse jeito, nós vamos descobrir nosso IP address e vamos abrir o PuTTY no IP address específico desse Raspberry Pi. Então, se a gente vir aqui na minha tela, nós podemos verificar como que a gente faz essa instalação. Então, aqui na minha tela já está aberto o PuTTY e o IP address desse Raspberry Pi vai ser 192.168.1.227. Então, eu vou apertar Open. Então, aqui na minha tela, ele vai aparecer essa página para eu fazer o login. Porque eu já tinha configurado antes, então vou usar aquele mesmo usuário que eu configurei na minha configuração do Raspberry Pi. Vou colocar Salver e vou colocar minha senha. Uma vez conectado, agora nós estamos dentro do nosso Raspberry Pi. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que atualizar esse nosso sistema. Então, para isso, eu vou utilizar esse comando sudo apt get update, vou dar Enter e ele vai dar a update de toda a nossa lista. Realmente é importante você fazer isso para garantir que todos os aplicativos que você vai estar utilizando vão ser os últimos e pelo menos as versões vão copiar do local correto. Então, a próxima etapa vai ser sudo apt get upgrade in full. Então, nós vamos rodar esse sistema. Perfeito, não teve nenhuma atualização. Agora sim, nós podemos simplesmente rodar esse último comando, que seria cursl https install raspberrypi.com. Por que eu não vou rodar o sudo Raspberry Pi Configuration? Porque eu já configurei tudo através do meu aplicativo Raspberry Image. Então é desnecessário eu rodar ele de novo. Então agora eu vou passar esse comando específico e vou dar Enter. Agora vai ser a parte um pouco mais demorada, porque ele vai começar a fazer a instalação de todo esse aplicativo. Primeira coisa, ele vai aparecer essa informação na qual nós vamos instalar o Raspberry AP. Ele vai estar falando que nós estamos utilizando o Debian 12, e está correto. E agora ele vai perguntar se você quer fazer a instalação do Lite HTTP Pod. Nós vamos falar que sim, nós queremos instalar e vamos dar Enter.
Agora, a segunda coisa, ele vai falar onde você quer instalar. Para mim está tudo bom, deixar no mesmo diretório, então vou colocar sim. E agora ele vai começar a fazer essa instalação. Vai demorar alguns minutinhos até ele terminar, então vamos esperar um pouco. Então agora ele vai falar essa opção para nós ativar o HTTPS Only Section Cookies. Nós vamos colocar e é sim, porque nós vamos querer deixar a opção recomendada. Daí agora ele pergunta se você quer ativar o painel de controle. Então sim, eu quero ativar ele e vou dar Enter. Ele pergunta se você quer instalar o Adblock. No meu caso, eu vou colocar não, mas se você quiser, você pode instalar o Adblock. E agora ele vai perguntar se você quer fazer qualquer tipo de configuração de WireGuard. No meu caso, eu vou colocar não, mas se por acaso você quiser configurar, esse é o momento específico para configurar. A mesma coisa ele vai perguntar para a questão de VPN Provider, vou colocar não. E agora a instalação foi feita com sucesso. Nós acabamos de instalar o nosso Raspberry IP. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos conectar de volta naquele IP address através do nosso website. E agora eu vou colocar meu IP address 192.168.1.227, o mesmo nós já configurado, e ele apareceu essa tela. Agora eu sei que se eu descer aqui um pouco mais, o meu administrador vai ser admin e minha senha vai ser secret. Então eu vou colocar admin e vou colocar secret e vou fazer o login. Uma vez acessando esse IP específico, nós vamos estar utilizando o nosso RASP AP. Então aqui seria o nosso dashboard. O que nós temos aqui? Nós temos nosso tráfego. Porque nós não configuramos absolutamente nada, então o tráfego está praticamente zero. Se a gente vir aqui no nosso hotspot, nós podemos fazer algumas configurações. Qual tipo de conexões que nós queremos, ou qual tipo de modo de conexões nós queremos. Lembrando, se por acaso você utilizar o 5G, a velocidade vai ser mais alta, porém a distância de mobilidade vai ser menor. Se a gente estiver utilizando 2.4, a velocidade vai ser menor, mas a distância vai ser maior. Então aqui você pode também configurar o canal. Se por acaso você não tem a certeza o que você quer configurar aqui, desse jeito. Agora nós podemos configurar o nosso SSID. O que significa? Vai ser o nome desse Wi-Fi. Então nós vamos colocar aqui Salver Lab e nós vamos colocar Salving Settings. Agora nós podemos vir aqui na parte Settings e nós podemos trocar nossa senha. Tá como Change Me. Então agora nós podemos colocar Salver Score 123 e vamos colocar salvar. Então agora a senha desse Wi-Fi foi trocado. Nós podemos configurar algumas outras opções, tais como Bridge, Wi-Fi Client e Continuum. Agora o que nós vamos querer ver? Nós vamos querer ver aqui na parte TCP e vamos ver se nós queremos adicionar qualquer configuração. Nós podemos configurar para que esse Wi-Fi seja estático ou dinâmico. Nós podemos escolher como dinâmico simplesmente para funcionar de modo mais fácil. Nós vamos vir aqui e vamos ver o que precisamos fazer. Não, tá tudo certo, vamos salvar essa configuração. Vamos vir em Advanced. Se por acaso você quiser configurar um IP address específico, você pode configurar aqui. Aqui seria todas as informações para o estático, clientes e logins. No meu caso, não tem nenhum cliente, então vai aparecer tudo zero. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que vir aqui no Wi-Fi cliente. Aqui no nosso Wi-Fi cliente, ele vai aparecer a lista de todos os Wi-Fis que estão disponíveis na minha região. No meu caso, daria só o Home 13, então nós vamos utilizar esse Wi-Fi. Se por acaso eu quiser reescanear, eu posso vir aqui e colocar Rescan, e ele vai escanear várias vezes até se ter certeza que você achou o Wi-Fi correto que você quer. Então desse jeito nós vamos escolher esse Wi-Fi. Agora nós vamos vir aqui na parte de autenticador e nós podemos fazer as configurações ou pelo menos trocar a senha do nosso autenticador. Aqui seria nossa utilização, mas o que eu estou interessado é colocar aqui na parte hotspot. Porque eu já configurei esse sítio, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em Start Hotspot. Ele vai demorar alguns minutinhos até ele processar, porém logo logo ele vai iniciar nosso hotspot. Então agora ele começou, o network foi habilitado e a transmissão está aqui como alto. Então se a gente vir aqui na nossa opção de Wi-Fi, agora eu tenho a opção de Salver. Então vou vir aqui, conectar e vou colocar minha senha Salver. Então agora eu estou conectado diretamente no meu Raspberry Pi. Pode ser que ele dê erro e fala que não está conectado, então o que nós podemos fazer? Nós podemos voltar aqui no meu Wi-Fi cliente e nós podemos escanear todos os clientes que tem. E agora eu acabei de conectar no meu Wi-Fi. Como eu falei, ele aparece na internet, mas porque ele não está testando,
E aqui no meus Connects, ele está conectado no meu Home 13. Porém, uma vez que se fez essa configuração, não significa que você conectou no Wi-Fi. O que você precisa ter certeza é que aqui no Wi-Fi cliente, você escolheu o cliente e digitou a senha que você tenha, ou por acaso você escolheu aberto. No meu caso, eu já estou conectado a esse Home 13, porque eu digitei minha senha e conectei. Porém, eu poderia escolher outros que estaria como aberto, e esses abertos teria como eu tentar acessar eles e verificar se está funcionando no modo correto. Outra coisa interessante, você pode vir aqui na parte de sistema e você pode ver o quanto está utilizando o meu sistema, porque eu estou utilizando o Raspberry Pi 5, a potência dele é mais alta, então não vai utilizar todo do desempenho, a não ser que eu esteja fazendo conexão através de VPN e outras coisas. Eu posso modificar minha língua, eu posso modificar meu tema, posso fazer algumas configurações avançadas e posso configurar a questão de reset ou alguns tools. Uma vez que você fez a instalação inicial, você não vai poder voltar e tentar fazer a configuração do VPN, a não ser que você resete seu sistema. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo seja útil para vocês montarem o seu próprio sistema de roteador para lugares estranhos, como café e outras coisas. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!